Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 2 horas e 14 minutos para vocês que nos acompanham. Olha só, gente, a Assembleia Geral da ONU continua nesta quarta-feira. Agora há pouco nós tivemos o discurso do presidente norte-americano Joe Biden. Ele focou bastante na guerra na Ucrânia, chamou as atenções de Vladimir Putin de ultrajantes e ainda declarou que o presidente russo, abre aspas, violou descaradamente a Carta das Nações Unidas, fecha aspas. Ele ainda acrescentou que os Estados Unidos não querem uma nova guerra fria contra a China, apesar da escalada de tensões entre os dois países em relação à soberania de Taiwan ter crescido bastante nos últimos tempos. Enquanto isso, a Rússia mantém sua posição de que a invasão da Ucrânia é uma operação militar especial para livrar o leste do país da influência de grupos neonazistas. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: como é que fica o Brasil no meio dessa história, Pietra? Acho que o Bolsonaro, ele se posicionou, na verdade, o tempo todo, meio que, não isentão, né? Mas ele em nenhum momento se colocou contra ou a favor o Putin. Ele foi um verdadeiro líder político, né, em relação a essa guerra. Ele deixou as portas abertas com o Putin, ele fez alguns acenos também à Ucrânia, mas tanto que a gente não está passando pela crise em relação ao combustível como vários outros países estão passando, né? Então, eu acho que a tendência é que ele continue também nessa ponderação toda, que não é tão peculiar ao Bolsonaro, mas eu acho que é o certo. Ele está se saindo muito mais político do que grandes potências políticas do mundo. Escuta, Paulo, o Biden ontem não discursou por conta do Bolsonaro. Como é que fica a relação Brasil-Estados Unidos, com o presidente da República indo falar na ONU em primeiro lugar e o presidente dos Estados Unidos, uma potência, não indo falar justamente por conta dele? Eu vejo que o Bolsonaro, ele tem uma tendência de imagem, né, que a gente pode dizer que o Bolsonaro hoje é um líder global. O Bolsonaro já não é só um líder nacional mais. Então, ele está sendo enxergado como o Trump foi enxergado, como o Biden, que está vindo na rabeira, né? Porque os Estados Unidos hoje é uma das grandes potências do mundo, não mais a maior, porque a China já é maior do que os Estados Unidos e vai continuar crescendo ainda mais. Só que o Biden, eu vejo que ele está querendo construir, de fato, uma separação ideológica. E tudo que a imprensa vem noticiando, principalmente a imprensa norte-americana, quando fala do Bolsonaro, né, que também lá é uma imprensa muito de esquerda, diga-se de passagem, é que o Bolsonaro é o monstro que o Trump era nos Estados Unidos. Então, o fortalecimento dessa narrativa lá faz com que, politicamente, o Biden tenha que se antagonizar, né, ao presidente Bolsonaro. Eu acho que o presidente Bolsonaro hoje, o discurso dele na ONU também foi muito bom, acho que muito sensato, dentro dessa troca de farpas, né, que você estava falando entre as potências. Eu vejo que o Brasil está fazendo corretíssimo, porque a gente não pode nem abrir mão da Rússia e nem concordar com a guerra. Então o Bolsonaro está indo nesse sentido, ele discorda da guerra, mas também não briga com o Putin, porque é muito importante ainda os fertilizantes para o nosso agro e para a alimentação do mundo, porque o Brasil hoje alimenta grande parte do mundo. Então, se a gente briga com a Rússia, a gente se prejudica naturalmente. O Bolsonaro está se comportando, finalmente, no último ano de mandato, como um verdadeiro estadista. João, você acha que o discurso do Bolsonaro na ONU foi sensato? Primeiro, em uma guerra não tem vencedor, né? Ninguém ganha com uma guerra. Então, a posição do presidente Bolsonaro para A ou para B não faria diferença nenhuma para o bem de qualquer nação, porque a guerra ninguém sai vencedor. O Bolsonaro continua não conseguindo separar o candidato Bolsonaro do presidente Bolsonaro. Ele faz um discurso extremamente político, eleitoreiro, né? Em vez de aproveitar a oportunidade para cumprir o papel dele realmente de estadista, ele prefere novamente atacar o STF, atacar o ex-presidente Lula. Então ele não cumpre o papel de estadista que o Paulo fala aqui com a boca mais cheia, que finalmente ele passa a ser um grande estadista, né? Mas aqui em que momento que ele atacou o TSE? Deixa eu terminar. Posso só pedir licença para você? Só um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 2 horas e 19 minutos. Por favor, João, segue o seu raciocínio que o negócio está começando a ficar bom. Eu estou achando vocês muito leves, assim, pelo que me falaram desse programa, eu já vim com uma expectativa imaginando que isso daqui era um verdadeiro caos. Mas a situação
tá tranquilo. Paulo, os primeiros 30 minutos, em respeito a você que está chegando agora, a gente está aqui. Mas daqui a pouquinho você vai ver, vai pegar fogo. O meu ponto é o seguinte: se fosse o Lula, por exemplo, você acha que o Biden teria se recusado? Acredito que não. Voltando ao raciocínio da comparação que o Paulo Ricardo fez, você foi muito feliz em comparar o Bolsonaro com o Trump. Realmente o perfil, as características, né, psicológicas também dos dois são muito parecidas, né? Até que ele falava que ele seria o xerife do mundo, né? Então, muito bom que o xerife do mundo ficou só 4 anos, não conseguiu permanecer lá, e que isso possa acontecer aqui com a gente também, que o capitão do mundo possa ficar só os 4 anos e voltar para casa. A Petra está até animadinha ali. Ele fez um comentário, ele usou uma expressão agora que eu acho muito engraçada, que está muito na moda agora, uma coisa que eu observo, né? Todo cientista político, todo advogado, todo mundo agora virou psicólogo, né? Então todo mundo vai pro ad hominem quando se fala da direita ou da esquerda, fala, principalmente da direita, né? Para falar do Bolsonaro, do Trump. Então o João usou a premissa de que psicologicamente o Bolsonaro está equiparado ao Trump. Então todo mundo fala assim, não, porque então os dois são misóginos, machistas, e aí para alguns jornalistas isso já acaba puxando outros fios, né? Eles acabam falando, não, porque aí na infância ele teve um problema com a mãe, e eu acho muito engraçado quando começa a desenvolver esse raciocínio dos cientistas políticos, jornalistas inclusive, porque todo mundo virou psicólogo agora, todo mundo entende o que ele quer dizer, na hora que ele quer dizer, todo mundo pivoteia tudo em nome de uma psicologia que não tem embasamento algum. Mas, desculpa, continua. Por favor, João. Então, quando eu falo da semelhança dos dois psicológica, o temperamento dos dois é barril de pólvora. Para quem fazer uma comparação com o Ciro Gomes, se o Ciro Gomes se exalta com alguma coisa, ele é vilão. O Bolsonaro, se ele se exalta com alguma coisa, ele é vítima. Mas ele é nazista, ele é fascista. Você tá brincando, João. Ô, João, todo mundo acaba com o Bolsonaro, é misógino, machista. Não falta adjetivo. O Lula fala manso e roubou da gente 25,5 bilhões de reais recuperados pela Lava Jato. Não adianta esse papinho de ele é pavio curto, ele é muito melhor ter um cara que é pavio curto e que está alavancando a nossa economia, como está acontecendo agora com o presidente Bolsonaro, do que ficar com um cara que fala manso, que fala bonitinho e que por trás rouba todas as nossas instituições e o nosso país, saqueia o nosso país. Não quero de maneira nenhuma causar algum tipo de tumulto aqui, mas não foi o Bolsonaro que acabou com a Lava Jato? Não, quem disse isso? Não, quem disse não. Não foi ele que indicou o procurador Augusto Aras para a PGR e o Augusto Aras era absolutamente contrário. Mas como que foi o Bolsonaro que acabou com a Lava Jato? Esse é um discurso de canhota que não faz nenhum sentido. E mesmo que tenha sido o Bolsonaro que acabou com a Lava Jato não deu tempo de pegar nada do Bolsonaro, mas do Lula pegou, recuperou 25,5 bilhões com B de bola de dinheiro, é dinheiro recuperado. Isso não é narrativa. Isso não é a questão de ele está roubando, ele está fazendo. Isso é conversinha mole. Nós queremos saber de fatos. Fato é que a Lava Jato recuperou, tirou da conta do corrupto e mandou de volta para o Estado 25,5 bilhões de reais com B de bola. Então, mas ela não teria que continuar? Ou seja, o indicado à Procuradoria-Geral da República não teria que ser alguém justamente a favor da operação e não o contrário? Mas quem disse que foi o Bolsonaro que mandou ele parar, entendeu? Ele indicou o cargo e aí a pessoa que está lá tem autonomia, né? Como sempre teve. Tem. Essa questão da Lava Jato e Bolsonaro é uma coisa que os bolsonaristas ainda não conseguem lidar com isso. Eles se acostumaram muito a falar do Moro, tudo. Quando o Moro traiu, eles ficaram sem saber muito o que falar. Mas eles ainda vão aprender. Eu acho que vão chegar lá e vão aprender a falar que o... Nenhuma pessoa da direita é contra a Lava Jato. Nenhuma pessoa da direita, mesmo a gente não gostando do Sérgio Moro, ninguém é contra a Lava Jato. Não, ainda não, vai conseguir, vai chegar lá. Agora, não vai chegar, lógico que não. Petra, deixa eu só fazer uma observação, se me permitir, Paulo, que eu acho que é interessante. A Petra comentou essa posição muito estratégica, muito realpolitik, né, do Bolsonaro em se colocar não necessariamente do lado dos Estados Unidos, dos aliados, nem do lado da Rússia e tudo mais, né? Em relação à guerra. Em relação à guerra, em ter uma posição interessante.
intermediária e, de alguma forma, conseguir sucesso para o Brasil, né? Conseguir ter algumas garantias, algumas conquistas para o Brasil. Seria mais ou menos, né? Para pegar exemplo, o exemplo que ele mencionou do Trump, aqui o João, tudo mais, seria mais ou menos o que Getúlio Vargas fez na Segunda Guerra Mundial? Quer dizer, durante um determinado momento, ficar no meio dos dois e acabar, de alguma forma, tentando obter alguma facilidade dos dois lados? Cristiano, que grande falsa equivalência você, né, comparar o maior ditador que a gente teve na história do Brasil com Bolsonaro. Né? Eu tô pegando com relação a um ato, tendenciosa. Não vou comparar Getúlio Vargas e Bolsonaro, jamais. Não, então, mas você está comparando uma atitude, né? A atitude sim, a atitude me concordo. E olha, eu pessoalmente nisso, Petra, só para fazer uma observação, eu acho, aliás, já tivemos a oportunidade de debater isso até aqui no programa. Eu pessoalmente acho que o Bolsonaro acertou muito justamente nessa posição.